e tempo de afastar-se de abraçar. 7. Há tempo de calar e há tempo de falar. Podeis assentar, dando glórias a Deus. Amém? Esse texto, ele fala sobre 28 propósitos ou tempos. Se você for contar, vai ter 28, desde o versículo de número 2 até o versículo de número 8. Mas Deus colocou no meu coração nós tratarmos de 4. E o tema da mensagem, não sei se está aparecendo aí. O tema da mensagem, eu vou esperar colocar para eu explicar. Discernindo o tempo e o propósito. Vocês estão enxergando aí? É fundamental hoje, irmão, toda a atenção que você tem na sua vida hoje. Prestar bem atenção, é uma palavra de conscientização. Não é uma palavra de reflexão, não é uma palavra para você sair pulando, é uma palavra de conscientização. Conscientizar é quando algo entra na mente. E quando você tem o aspecto crítico de entender o que Deus ou o que está acontecendo para você fazer. Isso é conscientizar. Quando você toma conhecimento de algo e você decide fazer ou não fazer aquilo. Esta é uma palavra de conscientização. Discernir o tempo, ou seja, entender o tempo e o propósito de Deus. Porque Deus tem um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu. O primeiro que aparece, e antes de começar eu quero falar o que significa tempo. Eu acho que a Josi também tem aí para colocar. O que é tempo? Tempo é a duração de fatos ou acontecimentos. Eu vou repetir, depois você grave aí. Tempo é a duração de fatos ou acontecimentos. E nós contabilizamos tempo de que maneira? Nós, seres humanos. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e vai por aí. Então, se o tempo são ou é duração de acontecimentos, o que aconteceu no passado é o primeiro tempo. O que acontece agora é presente. E o que acontecerá é futuro. Agora, o significado de propósito. O que é propósito? Deixa ela achar aí. Ali. Propósito, para a gente resumir, é plano, é projeto, é objetivo, é finalidade. Amém? Então, para a gente dar um exemplo de propósito. Um exemplo de propósito. Eu vou reformar a minha casa com o propósito de vendê-la por um valor maior. Eu vou repetir. O exemplo de propósito. Eu vou reformar a minha casa, o meu carro, com o propósito, com o objetivo, com a finalidade de conseguir um valor maior. Então isso é propósito. É plano, é projeto, é objetivo, é finalidade. Deu para entender? Amém? Se você não entender isso, você não entende a mensagem. Porque nós vamos discernir o tempo e o propósito, ou seja, entender o tempo e o propósito. Se você não sabe que tempo você está vivendo em sua vida e qual é o propósito de Deus para a tua vida, você está meio que desorientado, deixando a vida levar. Mas nós que servimos a Deus, nós temos que discernir o tempo e o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual é o tempo de hoje que eu estou vivendo? E qual é o propósito de Deus para esse tempo que eu estou vivendo agora? Porque Deus, queridos, escute bem isso, Ele não faz nada por acaso ou por obra do destino. Deus faz tudo com tempo e propósito. Então há um tempo para tudo e um propósito para tudo debaixo do céu. E é isso que Deus quer nos conscientizar hoje. E o primeiro tópico, Josi, ele fala sobre
é tempo de nascer e tempo de morrer. E eu vou usar aqui 2 personagens para você entender, para eu tentar te explicar, porque essa palavra, querido, eu vou ser bem sincero para você, é para você ir para casa consciente do que Deus quer da sua vida. Então é de suma importância que você vá para casa consciente do tempo e do propósito de Deus para a sua vida. Vocês estão comigo? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Há o tempo de nascer e tempo de morrer. Sabe qual é o nome disso? Ciclo da vida. Você nasce e depois morre. Mas na vida de um ser humano há pelo menos 3 ciclos. Quantos ciclos? Quantos ciclos? Pelo menos 3 ciclos na vida de um ser humano. O ciclo da vida, onde ele nasce e onde ele morre. Há um ciclo chamado ciclo de preparo. Ciclo do preparo. Porque na nossa vida as coisas, eu vou repetir, não acontece por acaso. Não é obra do destino, não é algo fortuito, não. É a intenção e o plano de Deus para as nossas vidas. Há o ciclo do preparo, que é onde Deus vai te preparando. Você está entendendo? Você vai passar processo de preparação, para que Deus te leve ao ciclo do propósito, para depois, nesse mesmo ciclo do propósito, você vai entrar também no ciclo da liderança, se você tem essa vocação de liderar. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantas pessoas aqui são casadas? Levanta as mãos. Aí, se você pensou assim, eu não lidero nada, engano seu. Você lidera a sua casa. Então, o dia que você casou, neste dia, inaugurou-se na sua vida o tempo de uma liderança, aonde você lidera a sua casa. O marido governa a esposa governa os filhos. É assim. Mas há um ciclo de liderança. E esse marido é o cabeça da mulher, não quer dizer, não significa que ele é o dono, o proprietário da mulher. Significa que ele tem autoridade sobre ela, mas que ele deve consultar também a sua esposa. Bom, tendo dito isso, eu quero colocar Moisés e Josué dentro do tempo de nascer e tempo de morrer. Moisés nasceu e antes dos 2 anos de idade, a sua mãe colocou num cesto e ele foi levado para o Egito. Todo mundo conhece essa história, ou a maioria conhece essa história. E ele acaba no palácio e se transforma no filho da filha de Faraó. E Moisés, a vida de Moisés tem 3 ciclos. O ciclo da vida, que ele nasceu e morreu aos 120 anos. O ciclo lá do Egito, lá do nascimento até o Monte Nebo, lá no cume do Pisga, aonde ele morre, Deus esconde o seu corpo. Mas Moisés também tem o ciclo do preparo, que começou no Egito, aonde Moisés adquiriu todo o conhecimento e toda a ciência. Foram 40 anos no Egito, sendo filho da filha de Faraó. Guarde bem isso. Depois deste tempo de preparo, de conhecimento e de ciência, Deus faz Moisés entender que um homem para liderar tem que aprender o caminho da humildade, tem que aprender a servir. E quem pensa que não tem que passar por esse tempo, tem que passar por esse tempo, por esse ciclo. Moisés não vai liderar o povo. Moisés fica 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. São 40 anos apacentando ovelhas. Sabe por quê? Porque depois ele ia apacentar a congregação de Israel. São 40 anos de um ciclo de preparo. Porque ninguém chega a uma liderança sem ter um ciclo do preparo. Porque Deus não coloca ninguém para liderar ou num propósito sem antes ter sido liderado ou ter passado pelo tempo ou pelo ciclo do propósito. E Moisés passa por esse ciclo. 40 anos não são 40 meses, não são 40 dias, são 40 anos.
servindo ao seu sogro. E não tem função e trabalho mais reles do que pastorear ovelhas. Com isso Deus ensina a humildade. Líder, pai, mãe, líder, jamais pode ter o orgulho, jamais pode ter a presunção, a arrogância dentro de si, porque ele tem que entender que ele veio para servir. Aleluia. Então Deus quebra isso, levando Moisés a pastorear ovelhas. E depois desse ciclo do preparo vem o ciclo da liderança, aonde Deus chama Moisés na sarça ardente e diz a ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar aonde estás é santo. Aleluia. E Deus, quando chama alguém para liderar, Ele exige algumas coisas, dentre elas humildade e santidade. É preciso ser santo como eu sou santo. Aleluia. E Moisés entende isso. Tira as sandálias, se prostra e liberta o povo de Israel do Egito. Envia as 10 pragas e guia o povo durante 40 anos. Recebe a lei de Deus e transmite a lei de Deus ao povo. O povo recebe 613 leis da parte de Moisés. Moisés transmite verbalmente, oralmente, todas as leis ao povo. Moisés leva o povo à adoração. O líder que se preza, pai e mãe que se preza, leva a sua casa, o seu grupo, o seu ministério à adoração. Aleluia. Ensine o teu filho, a tua filha a adorar. Ensine os teus liderados a adorar. Ensine a tua igreja a adorar. Moisés leva o povo à adoração. Aleluia. Moisés organiza o povo em tribos, mas Moisés desobedece a Deus. Deus fala a rocha e ela jorrará água. E Moisés fere a rocha. E Deus fala: Moisés, tu me desobedeceu. A rocha simbolizava Cristo, então jamais ele poderia ter batido na rocha, em hipótese alguma. Moisés, por esse ato de desobediência, Deus o leva por misericórdia. Por misericórdia. Entenda bem, Deus leva ele por misericórdia ao cume, ao Monte Nebo, lá no Pisga, e deixa Moisés ver a terra. Deuteronômio capítulo 34. Ele vê a terra. Foi um plus que Deus deu para Moisés. Está vendo a terra, Moisés? Estou. Tu não vai entrar nela, não entrarás, mas vou deixar que você veja. E Moisés viu a terra. E ali Moisés morre, fechando-se o ciclo da vida, fechando-se o ciclo do propósito da liderança. E aí nós entramos em Josué capítulo 1. Quando Deus chama Josué, Deus diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Aleluia. Ou seja, teve um início da sua vida no ciclo, tem o seu fim. Teve o início da sua liderança e agora tem o fim. Agora ele diz a Josué, no versículo 2 do capítulo 1 de Josué: agora, Josué, é você, olha só o que Deus diz, é você quem vai conduzir o povo à terra que eu prometi dar aos seus pais. É você, Josué. Moisés chama 12 líderes, 12 espias, um líder por cada tribo, eram 12 tribos, e um desses líderes era Oséias, que Moisés, na hora que chama, diz: eu vou trocar o seu nome de Oséias para Josué. E desde esse dia, Josué passou a auxiliar Moisés no trabalho. Deuteronômio capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Moisés impõe as suas mãos sobre a cabeça de Josué. Aleluia. Você vê que foi muito antes, dizendo: olha, a partir de agora, tu és o meu servo, tu vai me servir. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quanto tempo, irmão?
40 anos servindo a Moisés no deserto e a toda a congregação. Quando Moisés estava no cume do monte, orando para receber a lei, Josué estava ao pé do monte esperando Moisés, porque somente Moisés podia subir, mas o seu auxiliar estava ao pé do monte. Quando Moisés entrava na tenda chamada do encontro, fora do arraial, quando Deus descia para falar com Moisés, Josué estava do lado de fora da tenda, esperando Moisés sair. Foram 40 anos guerreando, vencendo 5 reis e servindo a Moisés, sabendo o seu lugar, sabendo a sua posição. E eu vou repetir, foram 40 anos servindo a Moisés. Tu sabe o que é isso, irmão? Às vezes tem alguém, ou tem pessoas que estão numa empresa, ou que está na igreja, ou que está no ministério, ou que está no departamento, e é um auxiliar, e está 2, 3, 4 anos, e fala: eu estou muito tempo como auxiliar aqui, será que Deus não está me vendo? Será que não é hora de eu assumir? Irmãos, Josué passou 40 anos servindo a Moisés, sem abrir a boca. E quando foi abrir a boca, que foi ser enviado para espiar a terra, ele vem com palavra positiva, com palavra de vitória, dizendo: olha, Moisés, a terra mana leite e mel, subamos e podemos tomar a terra, porque eles serão como nada diante de nós. Aleluia. Deus não erra quem escolhe. Deus não erra o seu endereço. Deus não erra nem a sua digital, nem o número da sua casa, nem da sua rua. Ele também não esquece o teu nome, porque Ele sabe quem você é diante dele. Porque Ele chamou Josué e não outro, porque Ele sabia que Josué era um dos poucos que serviriam Moisés durante 40 anos. Não foi Caleb, não foi Coré, não foi Datã, não foi Abirão, não foram os filhos de Arão, não foi Arão, porque Arão depois também trai a confiança de Moisés. Tinha que ser alguém de confiança, e esse alguém era Josué. E o ciclo de Josué de preparo começa nos 40 anos. Você está entendendo? São 40 anos de preparo. O ciclo do preparo. Josué sai do Egito com 40 anos e serve Moisés até os 80 anos. E depois, pastor, nós entramos aqui em Josué capítulo 1. Deus diz: agora, Josué, meu servo Moisés morreu, acabou o ciclo dele, e agora começa o seu. A partir de hoje, Josué, você não é mais servo de Moisés. Não, você agora é meu servo. Eu vou falar com você diretamente. Eu agora trato contigo. Antes eu falava com Moisés, agora eu falo contigo, Josué. E agora, Josué, tu vai conduzir esse povo. E a primeira tarefa é passar o Jordão. Atravessa o Jordão com todo esse povo. E no versículo 6 ele diz assim: porque Deus, quando Ele diz que há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo, um ciclo de preparo e um ciclo de liderança, Deus diz para Josué: hoje começa o ciclo da tua liderança. É só isso que Deus fala? Não. Deus fala: hoje também eu vou te falar qual é o propósito que eu tenho para a tua vida. Aleluia. Porque Deus tem um tempo e um propósito para todos nós e para todas as coisas debaixo do céu. Então, se você está aqui nesta noite, Deus diz a você: eu tenho um tempo e um propósito para a tua vida. Aleluia. E começou ali. Qual é o tempo? É de liderar, Josué. E o propósito? Você conquistará a terra que eu prometi dar aos seus pais, aos seus antepassados. Você conquistará, você conduzirá. Olha a palavra no futuro. E diz assim: assim como eu fui com Moisés, passado, eu serei contigo no futuro. Aleluia. Ou seja, é tempo de liderar, e o propósito é conquistar. O que Deus tem para mim, pode ser que Ele não tenha para você, porque Moisés era um homem que libertou o povo. Moisés foi o homem que guiou o povo.
Moisés foi o homem que transmitiu a lei ao povo. Moisés foi o homem que levou o povo à adoração. Fato. Mas o ciclo acabou. Agora Deus chama Josué de Josué, com você o tempo é outro. Aleluia. E o propósito também é outro. Porque você não é Moisés, você é Josué. O propósito que eu tenho contigo, Josué, é guerra, é peleja, é conquista, é território, é terra. Com Moisés era outra coisa. Queridos, e do dia que Josué assume os 80 anos, ele vive mais 30 anos, morre com 110, e ele lidera as guerras do povo de Israel, e ele vai vencendo, entra em Jericó e vence. Aí vem a primeira derrota para Ai. Por quê? Porque havia pecado no meio do povo. Acã havia ficado com algo que não era para ficar. Então Deus revela o pecado. Eles se arrependem, rasgam a roupa, se humilham, buscam a Deus. E depois daí, irmão, são 31 vitórias, tomando 31 nações, para estender a terra de Israel e alocar o povo das suas terras nas suas tribos. Mas Josué não é Moisés. Josué é Josué. Moisés tem um propósito, Josué tem outro propósito. Eu tenho um propósito, você tem um propósito, porque Deus tem um propósito e um tempo para a sua vida. Você precisa discernir o tempo e o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu vou repetir, você precisa disso nesta noite. Qual é o tempo que você está vivendo? E qual é o propósito de Deus para a tua vida? Porque Ele tem um propósito. Porque Ele não chama ninguém. Ele não chama ninguém para ficar parado. Ele não chama ninguém para ficar sentado. Ele não chama ninguém para ficar de braços cruzados. Ele não chama ninguém para ser assistente de culto. Ele não chama ninguém para ficar parado, pasmo, para ficar de braços cruzados, esperando ver o que vai acontecer. Nós temos que fazer as coisas acontecerem. Porque Deus te chamou e tem um tempo e um propósito para a tua vida. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há um tempo que Deus te chamou para iniciar um ciclo de preparo e um ciclo de liderança e propósito na tua vida. Você tem que entender isso. Você está comigo? Entenda isso. Se Deus te chamou, entenda o que Ele quer. Entenda o tamanho do seu chamado. Entenda o seu chamado, o seu propósito, a sua vocação, para não ficar solto, para não ficar alheio, para não ficar fora do corpo, para não ser assistente, mas ser participante do reino de Deus. O segundo tempo é o tempo de plantar e o tempo de colher. Tempo de plantar e tempo de colher. 2 textos Deus me deu para tentar ilustrar isso aqui. O primeiro texto é Mateus 13, do 1 ao 8, do 18 ao 23. Esse texto é a parábola do semeador. E um outro texto diferente é o Salmo 1, do verso 1 até o verso 4. Na parábola do semeador, que é quem vai plantar, a Bíblia diz que o semeador sai a semear. E ele sai a semear o quê? Sementes. E as sementes, algumas caem à beira do caminho, outras caem entre espinhos, outras caem em terreno pedregoso, rochoso, e outra semente cai em boa terra. Quem são os semeadores? Nós. Vocês são os semeadores. Eu vou dizer mais: vocês são os semeadores do reino de Deus. Vocês são os semeadores, os plantadores do reino de Deus. Eu vou repetir, que você não entendeu. Se tivesse entendido, estava glorificando. Vocês são os semeadores do reino de Deus. Aqueles que semeiam. E qual é a semente? A poderosa palavra do Senhor. E os tipos de solo são os tipos de pessoas ou corações que ouvem a palavra. Se a semente é a palavra traz salvação, a palavra traz libertação,
A palavra traz transformação. A palavra traz aperfeiçoamento. A palavra traz cura. A palavra traz alimento. A palavra traz força. A palavra traz vida. Ei, xarabacantará. Aleluia. É a palavra que te mantém de pé, é a palavra que te sustenta, é a palavra que te alimenta, é a palavra que te fortalece, é a palavra que te limpa, é a palavra que te lava, é a palavra que te põe de pé, é a palavra que corrige, é a palavra que exorta. Aleluia! Xaravacantarás. É a palavra, é na palavra. Então nós vamos sair para semear a semente que é a palavra. Sobre quem? Sobre as pessoas. Mas tem pessoas que é como a beira do caminho, a semente cai e não aprofunda. A Bíblia diz que vem os pássaros, que representam Satanás, e pega a semente e leva embora. Ou seja, a pessoa não quis ouvir, não deu ouvidos, não deu atenção, por isso a semente não penetrou. Mas há um segundo tipo de pessoas, que é aquela que é semeada entre os espinhos. Até cresce um pouco, mas os espinhos crescem junto, sufoca, sabe? As tribulações, os problemas da vida faz a pessoa entrar e sair da igreja. Entrar e sair da igreja. Por quê? Porque vem o sufoco, a adversidade, as lutas e a pessoa sai. O terceiro tipo de pessoa é aquela semente que cai entre as pedras. Dura mais um pouco, fica até mais um pouco, até canta, até participa de alguma coisa, mas por ser pouca terra, não cria profundidade, não cria raiz. E aí vem o sol, bate sobre ela e ela murcha e morre. Não dá fruto, não prospera, não vai adiante, porque falta a raiz. Eu vou dizer algo que eu já disse: se você quer crescer para cima, tem que primeiro crescer para baixo. Tem que primeiro ter estrutura, tem que primeiro ter base, tem que ter alicerce, tem que primeiro ter rudimento, aleluia, senão você não tem condição de crescer. Sem base você cresce e cai, mas com base você cresce e sustenta. Mas a palavra, a pessoa é arrancada porque vem o vento, vem o sol e arranca. Mas há o quarto tipo de pessoa, que é aquele que é a boa terra, que semeia, a semente cai, produz 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou tentar esclarecer para você o máximo que eu posso. 30 por 1, uma semente 30 frutos. Dá glória a Deus aí, dá glória a Deus. Uma semente 30 frutos, 1 por 60, uma semente 60 frutos. Meu Deus, é bastante. Mas a terceira semente, ela produz 100 frutos por uma semente 100 frutos. Isto é um texto da parábola do semeador. Nós somos os semeadores. Nós temos que levar a palavra, porque há um tempo de plantar. E queridos, ouçam bem o que eu vou dizer. Quando é tempo de plantar, não é tempo de colher, é tempo de plantar. E para plantar tem um processo, porque as coisas não nascem assim, precisa de processo. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui nessa noite: respeite e entenda o tempo e o processo, porque se não se entende o tempo e o processo, não se alcança o propósito. Porque se não se respeita o tempo e o processo, não se alcança o propósito. Tem que entender o tempo e o processo. Para plantar tem que arar a terra, e aquele que ara a terra não pode olhar para trás. Ele tem que trabalhar dia após dia, sem olhar para trás, senão ele começa a entortar. Tem que levar numa linha reta para poder semear ali. O trabalho é árduo, o trabalho é difícil, não pode olhar para trás, é só para frente, é só para o alvo, é só numa direção, é só à frente, é só ao norte, é só nessa direção. E ele vai arando a terra, aleluia. Depois ele semeia a semente. Acabou, pastor? Não, ele tem que regar a semente, aleluia. Tem que adubar a semente. É o tempo de plantar. E naquela plantação, ele só vai plantar, não vai colher nada, ele só vai plantar. Ele ajunta os funcionários e só planta, ajunta os trabalhadores e só planta, só semeia, e vai adubando, e vai arando, e vai regando. Não se faz mais nada, só se planta, só se semeia.
O que é que nós temos semeado? Porque no Salmo 1 diz que a planta, versículo 3, a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá o seu fruto à estação própria, as suas folhas não murcham. Aleluia, glória a Deus. Mas também diz no versículo 1, para não ouvirmos os conselhos dos ímpios, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Diz no versículo 2, medita na palavra de dia e de noite. Aleluia. Medita na palavra de dia e de noite. É para meditar de dia e de noite na palavra. Meditar é pesquisar, é se aprofundar, é entender, é praticar. Meditar na palavra de dia e de noite é prática, é vida prática, é vida com Deus. Porque é o tempo de plantar. Há o tempo de plantar. Tem gente que sai para semear a semente, que é a palavra. Mas lá no Salmo, no verso 4, diz que tem a moinha. A moinha é aquilo que quebra dos cereais e fica ali no meio. Vem o vento, bate a moinha para lá. Vem o vento e bate a moinha para cá. A moinha vai andando para lá, porque a moinha é a casca. Quem se assenta em roda de escarnecedor não está semeando a palavra, está semeando moinha, está semeando palha, está tentando semear algo oco, porque não é para semear a palha nem a moinha. Moinha não se semeia e nem a palha. O que devemos semear é a semente, que é a palavra. A palavra traz vida, a palavra traz salvação, a palavra traz libertação, a palavra traz transformação, a palavra traz aperfeiçoamento. Mas a moinha traz discórdia, a moinha traz prejuízo, a moinha traz vento. A moinha, quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta discussão, colhe problema. O que é que nós estamos semeando? E a segunda pergunta, já não estou mais em Mateus 13, agora eu estou no Salmo 1. Porque em Mateus 13, por que tem semente que cai à beira do caminho, entre espinhos, entre pedras? Porque nós não sabemos quem são as pessoas, quantas vão receber e vão vir para Cristo. Então nós temos que pregar para todo mundo, entendeu? À beira do caminho, não entre espinhos, entre os pedregais e o solo bom, porque eu não sei quem é quem. Eu tenho que pregar e pregar e pregar. Mas no Salmo 1 é diferente. O Salmo 1 está falando de plantar árvore, não está falando de semear semente. Sabe por quê? O Salmo 1 está falando de um outro nível, já é um outro processo. Tem uma planta, ela já está brotando. Ele pega essas varas e vai plantar lá no ribeiro. Não é semente mais. Ele já sabe. Olha o que diz o Salmo 1. Você pode colocar o Salmo 1 aí, José? Coloca o Salmo 1 aí. Muito bom. E 100 por 1, está ótimo. 100% de aproveitamento. 30 por 1, 30%. 60 por 1, 60%. É médio. Mas 100 por 1. Quem colhe, quer colher sempre. Escute aqui. 100 por 1. Quer colher sempre o máximo. Está me entendendo? É só isso? Não. O propósito de quem colhe é colher a maior quantidade possível, com a maior qualidade possível. Escute o que eu vou lhe dizer agora, que isso é importante demais. Quantidade é bom, porque Jesus mandou plantar e produzir. E Jesus também disse, lá na parábola do talento, que a um ele deu 1 talento, esse enterrou, a outra ele deu 2, esse granjeou outro 2, e a outra ele deu 5, que granjeou outros 5. O Senhor está falando de multiplicação. Quero falar contigo, você está aqui para multiplicar. Levante a sua mão, no nome de Jesus. Eu vou profetizar sobre a sua vida, que você vai levar a boa semente, que é a palavra de Deus, que leva a vida, libertação, cura, transformação.
e você vai multiplicar vidas. Porque há tempo para pregar, e chegou a hora de pregar. Há tempo de evangelizar, e chegou a hora de evangelizar. Há tempo. Há tempo de abrir a mão e ofertar. E esta é a hora de abrir a mão e ofertar. É o tempo de você ser um missionário, ser um evangelista. Segura a tua mão. Você precisa falar do amor de Jesus. Do teu lado tem pessoas morrendo sem Jesus. Tem pessoas descendo a sepultura sem Jesus. Tem familiar seu, tem parente seu sem Jesus. Tem amigo seu sem Jesus. Tem colegas de trabalho seu sem Jesus. E você tem a palavra de vida. Você tem a palavra que liberta, a palavra que salva, está na sua boca. É tempo de semear para depois colher. Pode abaixar a mão. E quem colhe, quer colher fruto com qualidade. O que é mais importante, pastor? Quantidade ou qualidade? As duas coisas. Porque é na quantidade que vem a qualidade. Irmão, nós precisamos preencher todas as cadeiras, todas elas. E se faltar, preencher outras mais. Só de adultos, eu estou falando. Só com adultos. Preencher tudo. Até o ponto de não caber mais, fica pessoas de pé. Aí nós vamos para outro lugar. Porque é tempo de pregar. E quem planta, semeia, quer colher. Quer colher quantidade e qualidade. Irmãos, aqui é o lugar aonde a pessoa aceita Jesus. Ela abre uma casa de paz. Depois ela vem para a classe de crescimento para aprender a palavra. Depois ela vai para a célula para ser discipulada. Sabe o que é isso? É quantidade e qualidade. Porque quem vai ensinar tem que sentar para aprender. Tem que entrar na casa de paz, sentar. Classe de crescimento, sentar para aprender. E na célula para sentar para aprender. Ela vai ser ganha, consolidada, discipulada, para depois ser enviada. Isto eu falo que é qualidade. Não adianta ter uma igreja com 800 pessoas e 700 delas nem conheceram a Jesus, não ter experiências com Deus, não conhecer a sua palavra, não saber nem quantos livros tem aqui, não conhecer o Espírito Santo, não saber o que é uma vida de oração, não saber o que são dons espirituais, nem batismo com o Espírito Santo, não conhecer sobre salvação, redenção. Precisa conhecer, que aí se tem quantidade e qualidade. Sabe por quê, irmão? Fruto, preste atenção, o fruto que é colhido e que é separado, tem uma boa qualidade, vende-se aqui no país internamente, tem um valor. Mas o fruto de qualidade, ele é exportado para fora, ele é vendido para fora. Sabe o que quer dizer? Agrega valor. Eu vou repetir: qualidade agrega valor. Eu vou repetir, dá um glória a Deus aí. Qualidade agrega valor. Aleluia. Quem tem essa palavra aqui, está sendo nela agregado valor, e ela vai poder transmitir valor. Valor, conhecimento é valor. Aleluia. Quem está numa classe de crescimento está adquirindo valor. Valor. Um é o valor que vem da laranja aqui dentro, o outro é que vem de lá fora. Se você entrar na internet para ver, até a embalagem muda. Aqui a embalagem é uma, para fora a embalagem é outra. É cheio de pompa, é ar-condicionado diferente, refrigerada diferente. Por quê? Porque tem que chegar lá intacta, perfeita para o uso. Quem semeia quer se alimentar, mas também quer agregar valor. Quem colhe quer quantidade, mas também quer qualidade. Deu para entender aí, irmãos? O terceiro tempo é tempo de abraçar. Versículo 5. E tempo de se afastar de abraçar. Deixa eu pregar uma coisa para ti nesta noite.
Preste bem atenção. Eu vou usar 3 personagens para ilustrar essa história. 3 personagens. Para ilustrar o tempo de abraçar e o tempo de se afastar de abraçar. 3 personagens. O apóstolo Paulo, Demas e João Marcos, que é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Você está comigo aí? Dá uma glória a Deus. Entenda uma coisa. A nossa vida, diz o sábio Salomão, é melhor nós vermos o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes 7, versículo 8. Eu vou repetir. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Tem gente que começa muito bem. Saul também foi um exemplo, começou muito bem. Demas, ele aparece pela primeira vez saudando a igreja de Colossenses. Colossenses 4 e 14. Ano 61 depois de Cristo. Guarde bem essa data e bem essa referência. Demas aparece a primeira vez em Colossenses 4,14, saudando a igreja de Colossenses. Ano 61 depois de Cristo. Demas aparece a segunda vez na carta de Paulo a Filemon. Ano 64. Passaram-se 3 anos. E Demas está junto com Filemon. Olha os discípulos: Epáfras, Lucas, Aristarco, Marcos e Demas. Ele está no rol de discípulos de Paulo. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Paulo tinha poucos discípulos, poucos. Só 70 discípulos. Paulo tinha 70 discípulos. Demas estava entre eles. Demas era um deles. E quando Demas aparece a terceira vez, irmão, já é fim. Fim de carreira. Fim trágico. Fim de um ciclo ruim na vida de Demas. Porque ele aparece na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. E o que Paulo diz sobre ele não é nada bom, nada produtivo. Longe disso. Paulo diz o seguinte de Demas: Demas me abandonou, amando o mundo. Além de abandonar Paulo, ele se desvia da presença de Deus. Começa aqui e termina lá. Paulo abraçou Demas, como abraçou todos os outros discípulos. E abraçar significa amar. Abraçar simboliza amizade, comunhão. E abraçar significa discipular. Paulo discipulou Demas, como discipulou Marcos, como discipulou Aristarco, como discipulou Tito, Timóteo, Filemon, Epáfras e vai por aí afora, Lucas, Silas, Barnabé. Mas Demas abandonou a Paulo e se desviou da presença. Abandonou a fé, largou a igreja, saiu de cena pela porta do fundo. Dura coisa é acontecer assim, irmãos, na nossa vida. Começar bem e terminar péssimo, muito mal. Mas Marcos faz o caminho inverso. Porque João Marcos, na primeira viagem com Paulo, ele volta para trás, diz: eu quero voltar para Jerusalém. E causa uma discussão entre Paulo e Barnabé, ao ponto de Paulo e Barnabé se separarem. Barnabé começou a viajar com Marcos e Paulo com Silas. Entenda uma coisa: não é porque o seu começo não é bom, ou parece ruim, ou que você fraquejou, ou que você voltou para trás, que o resto da sua vida vai ser assim. Uma atitude sua não pode definir quem você é, principalmente no começo. Porque se tem uma coisa difícil, é o começo.
Já viu? Quando você começa um trabalho, é muito difícil. Quando você começa na vida, você não sabe nem andar e nem falar. Quando você começa na fé, você não sabe nada sobre a palavra de Deus, nada sobre Bíblia, nada sobre Jesus. É muito difícil o começo da fé. Mas nesse mesmo capítulo de 2 Timóteo, capítulo 4, que esse capítulo é maravilhoso, Paulo diz no versículo 11: traga para mim a minha capa, os livros, o pergaminho que é a Bíblia, e também me traga João Marcos, aleluia, que me é muito útil para o ministério, aleluia. O líder tem que saber entender o tempo e o propósito de Deus, porque às vezes o seu liderado não começou bem, mas pode ser que depois ele deslanche e vai subindo, aleluia. Dê tempo ao tempo, espere o propósito, deixa o seu discípulo passar pelo processo de maturação, aleluia. Porque o discípulo tem que crescer e amadurecer, aleluia. João Marcos se recuperou, Paulo se afastou, agora Paulo diz: vem que eu vou te abraçar, aleluia. Vem que eu vou te tratar com afeto, carinho e vou discipular a tua vida. Paulo, irmão, ouve bem o que eu vou dizer agora. Ele compreendeu bem o tempo e o propósito de Deus para a sua vida. Nesse mesmo capítulo 4 de 2 Timóteo, esse capítulo é maravilhoso, vou repetir, meu Deus. Diz assim no versículo 7, olha o que ele diz, olha como ele entende o tempo e o propósito. Ele vai dizer assim: combati um bom combate. Combati é passado, um bom combate presente. Acabei a carreira, encerrou o ciclo, e guardei a fé. Mas diz no versículo 9: mas está preparado para mim a coroa da justiça, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Presente, passado e futuro. Quando Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira, ele discerniu o propósito que Deus teve para a vida dele. E escute aqui, e eu já vou encerrar. No outro dia eu pego sobre calar e falar, tempo de calar e tempo de falar. Outro dia eu prego, senão eu vou cansar vocês, vocês vão embora tristes comigo, né? O tempo já deu, mas vamos encerrar aqui. Paulo discerniu muito bem o tempo e o propósito de Deus. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas está preparado para mim. E ele fala do futuro. Paulo entendeu o propósito. Deus me chamou para quê? Paulo disse: primeiro, eu sou um apóstolo. Apóstolo planta a igreja, apóstolo abre a igreja, apóstolo estrutura a igreja. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Abriu igrejas, estruturou igrejas maravilhosamente bem. Paulo era evangelista e missionário, teve 3 viagens missionárias e cumpriu o seu propósito missionário. Foi só isso? Não. Era um homem de multifaces, era um homem de vários trabalhos. O trabalho dele também era doutrinar a igreja. Paulo escreveu 13 cartas. Paulo escreveu 13 cartas. Paulo doutrinou a igreja. Eu vou repetir: Paulo escreveu 13 cartas. Paulo doutrinou a igreja. Era só isso? Não. Por fim, Paulo tinha mais um propósito: fazer discípulos. Aleluia. E ele fez com êxito. Só que aqui vai pedir para a gente colocar aqui os 5 Cs da liderança. Os 5 Cs do propósito e da liderança. Você vai entender aqui. Olha lá, os 5 Cs da liderança. Todo líder tem que ter caráter. Caráter e caráter cristão. Caráter de vida, ser íntegro, honesto, ético, fiel, obediente. E caráter cristão, que é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem que ter caráter cristão. Líder sem caráter vai formar pessoas sem caráter. E o líder tem que identificar
se quem está trazendo para ser seu discípulo, se tem caráter ou não. Porque se você não consegue identificar se a pessoa tem caráter, você precisa rever seu conceito. Tenha uma vida de análise, entenda o tempo e o propósito. O segundo C, de comprometimento. Meu Deus, o quanto falta isso em nós. Eu não estou falando para você se comprometer comigo, apesar que você tem, porque segundo Atos capítulo 6, nós somos chamados para servir 3 mesas: a de Cristo, a da igreja e a do pastor. E o pastor serve tudo. Comprometimento não é só falar que eu estou aqui, é com ações e atitudes dizer: eu estou aqui. A hora que precisar, eu estou com você junto. Se é para arrancar toco, vamos arrancar toco. Se é para plantar, vamos plantar. Se é para semear, vamos semear junto. Se é para chorar, vamos chorar. Porque também vai chegar o tempo de sorrir também, aleluia. Vai chegar o tempo de cantar também, aleluia. Quem não tem comprometimento não serve. Porque na hora do vamos ver, faz quando Demas, corre. Porque na hora que Paulo mais precisou, que era no fim da sua vida, Demas correu, foi embora. Quando o teu líder precisar de você, na hora do choro, na hora da alegria também, esteja do lado dele ou dela. Seja companheiro, comprometido com a causa do reino de Deus, aleluia. Irmão, aqui o comprometimento é maior. Não é com simples homens, é com o reino de Deus, irmão. O teu comprometimento é com o reino. Decida hoje se comprometer com o reino e dizer assim: pastor, eu estou disposto a servir o reino de Deus, aleluia. Porque eu sou servo do reino, aleluia. Eu estou aqui para o que der e vier, conta comigo. E a hora que precisar, está você lá. O terceiro C é competência. Competência. Como que vai chamar alguém para liderar se não tem competência? Por isso que Deus tem um propósito e um tempo para cada um. Porque aquilo que Deus te chamou, que é o teu chamado, que é a tua vocação, que é o teu propósito, você tem que fazer o melhor. Eu vou repetir, irmão, que só a pastora Lúcia está entendendo. Só ela. Deus te chamou para uma vocação, um chamado, um propósito. Porque cada um tem o seu. Faça o teu melhor, aleluia. Apresente o teu melhor. Deixe o teu melhor. Largue ali o teu melhor. Se coloque, deixe e se derrame no teu melhor, porque é para Deus. Faz o melhor porque é para Deus, irmão. Aleluia. Competência. É só isso? Não, comunhão. Porque há o tempo de abraçar, é comunhão, é afeto, é amizade, é companheirismo, é fidelidade, é o tempo de abraçar. Está entendendo? É o tempo do discipulado, é o tempo que você abraça e não larga. Sabe por quê? Existem 3 tipos de pessoas: aqueles que não respondem, há aqueles que respondem de maneira positiva, mas há aqueles que respondem de maneira positiva e produtiva. Você entendeu? Há aquele que não responde, é Demas. Há aquele que responde, é Aristarco, é Epáfras, é Filemon, é Silas. Mas há aqueles que respondem de maneira positiva e produtiva, é Timóteo, é Tito, é Lucas, é Marcos, aqueles que escrevem, aqueles que fazem evangelho, que escrevem o evangelho, aqueles que escreveu Atos, aqueles que pastoreiam, aqueles que lideram. Aonde você está? Naquele que não responde?
naquele que apenas responde positivamente, ou aquele que diz: eu respondo positivamente e produtivamente. Comunhão é o tempo do abraço, é o tempo da amizade, é o tempo de estar junto, é o tempo de dividir, Robson. Aquilo que nós fazemos de vez em quando, Emerson, Maurício, Leandro, que às vezes nós dividimos, Tom, Mateus, é a hora que nós dividimos. Comunhão, a mesa, não é, Robson? É para dividir essas coisas, para ter comunhão, para reforçar o discipulado. Você já me chamou para a mesa? Já me chamou para a mesa? Pastor, eu não tenho que te oferecer, não é comida não, irmão. Mesa, ela pode até ter, mas não precisa ter. Mesa é comunhão. Eu vou na casa do Ney direto. De vez em quando tem café, tem janta, me oferece, mas eu às vezes não pego. Mas tem dia que nós só conversa, né? Só conversa e toma água. Mas é comunhão. É comunhão, não importa o que vai servir ou não vai servir, é comunhão. Comunhão. E para encerrar, fundamental, coração na visão. Eu vou repetir: coração na visão. Eu vou repetir: coração na visão. Teu coração está na visão? O teu coração está na visão? Levanta a mão aí. Se o teu coração está na visão, está na visão teu coração? Você fala: eu estou dentro. Coração diz da alma. Coração na visão, a alma na visão. Irmão, não tem 10 visões, tem uma visão. Deus dá visão ao pastor, ao líder. Você vem com o seu coração e fala: eu estou junto, estou dentro. E enquanto você guardar a tua alma, pastor, enquanto você vigiar, pastor, estiver liderando através da palavra, eu estou contigo. É isso. Não é a liderança cega, não. É enquanto tu estiver na palavra, obedecendo a palavra, sendo fiel à palavra, pastor, eu estou contigo. É isso. Entendeu, irmãos? Há o tempo de abraçar e de se afastar. E há o propósito, porque eu abraço é para levar amizade, amor, afeto e discipulado. Como você está respondendo? Você não está respondendo? Você respondeu ok? Você respondeu positivamente? Ou você está dizendo: eu respondo positivamente e produtivamente. Pode me chamar que eu vou produzir. A 30, quem dirá a 60, e quem sabe a 100 por 1, e com qualidade. Fique de pé.